Salve, salve galera, professor Pierre aqui com vocês e hoje teremos uma aula de Sociologia. Tema da aula de hoje, religião. Sejam todos e todas bem-vindos a esta aula e vem comigo e vamos entender tudo acerca desse tema. Seguinte, definição. Religião é um conjunto de crenças de sistemas culturais no qual creem na existência de um poder divino. É um sentimento aí de devotamento em tudo aquilo que se considera sagrado. A princípio se considerava sagrado os elementos da natureza naturais, como por exemplo, sol, a lua, a terra, o rio. Como se destacou, certo? Isto na civilização da Mesopotâmia, uma civilização antiga oriental. Galera, nessa época, Idade Antiga, de 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo, destacava-se também a religião politeísta, crença em vários deuses, como por exemplo, na civilização da Grécia Antiga, da Roma Antiga, do Egito Antigo e da própria Mesopotâmia. Posteriormente, aí adota-se o monoteísmo, que é crença em vários deuses. Estudiosos apontam que a primeira religião a adotar o monoteísmo foi o zoroatrismo, fundado aí pelo profeta Zoroastro, beleza? Na antiga Pérsia. Porém, outros estudiosos apontam o judaísmo como a primeira religião monoteísta a aparecer na história. Seguinte, vamos entender aqui agora alguns conflitos que envolveram este tema. No século XVI, destacou-se as reformas religiosas, emergindo ali com Martim Lutero na Alemanha em 1517. Posteriormente, tivemos ali com João Calvino, o calvinismo, certo? Em Genebra, ali na Suíça. E em 1534 tivemos ali a reforma anglicana na Inglaterra com Henrique VIII. E posteriormente a isso, teve o posicionamento da igreja frente a essas reformas, também no século XVI. A princípio ficou conhecido como uma contra-reforma e posteriormente o Concílio de Trento, sendo este o posicionamento definitivo da Igreja Católica frente aos reformistas. Show! Galera, Guerra dos 80 Anos foi ali de 1568 a 1648, no qual colocou em combate o que conhecemos hoje por Países Baixos, destacando a Holanda frente à Espanha. Foi nesta época também que a Holanda se tornou aí um país independente, a guerra de independência da Holanda. E este combate foi aí entre protestantes e católicos. Show! Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, foi travada por diversas nações europeias e se fixou ali em todo a Europa. Beleza? E isso aí foi por conta de conflitos dinásticos e principalmente da religião. Revolução Inglesa de 1642 a 1649, que durante a Guerra Civil colocou em combate o exército do parlamento contra as tropas do rei Carlos I. E foi também nessa revolução aí que se destaca a figura dos puritanos, que são os calvinistas, beleza? Da Inglaterra, da América do Norte ali. Noite de São Bartolomeu, em 1572, uma noite de massacre na França, que colocou em combate aí protestantes e católicos, no qual os católicos massacraram os protestantes. Cruzadas de 1095 a 1291 foram expedições militares organizadas entre os cristãos com o objetivo de combater os islâmicos, os muçulmanos, da Terra Santa, de Jerusalém, as terras ali onde Jesus tinha vivido, tinha passado. Reconquista, de 711 a 1492, também foram organizações aí, militares travadas entre cristãos e muçulmanos, no qual os muçulmanos haviam tomado parte da Península Ibérica e o objetivo principal dos cristãos era reconquistar, retomar esse território, digamos assim.
E sim, ainda temos conflitos atuais envolvendo a religião. Por exemplo, no Afeganistão, temos aí fundamentalistas radicais muçulmanos e não muçulmanos. No Iraque, temos xiitas contra sunitas. E em Israel, temos aí os judeus contra os muçulmanos. E essa questão de Israel, galera, ela surge aí pós-Segunda Guerra Mundial, no qual a ONU determinou uma parte do território da Palestina para a criação ali do Estado de Israel, no qual eles se iniciaram, digamos assim, os combates entre judeus e muçulmanos. Como se organizava a religião aqui no Brasil colônia? Show que perpetua aí de 1500, 1530, né, no qual se efetiva a colonização aqui até 1822. Show. Destacava-se a forte influência da religião no Brasil colônia. A religião aqui, esta época, ela era o catolicismo, em vertente dos países ibéricos, principalmente Portugal, que nos colonizou, nossa metrópole, que prezavam aí por esta religião, correto? Durante este período, a Companhia de Jesus, fundada ali na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, que é uma ordem vinculada à Igreja Católica, que tinha aí como membro os padres jesuítas, que vieram à colônia com o objetivo de catequizar, educar aí, e converter ao cristianismo os índios que aqui estavam. Posteriormente, com os escravos africanos, mais religiões foram se difundindo nesse território e os padres jesuítas foram expulsos em 1759 por conta do Marquês de Pombal, um secretário aí da coroa portuguesa, que estabeleceu algumas reformas políticas aqui no que entendemos hoje por Brasil. Galera, ramificações da religião. Temos diversos tipos de religiões, como, por exemplo, budismo, hinduísmo, mas as que mais se destacam aí e as mais pertinentes, digamos assim, nos vestibulares, são o cristianismo, islamismo e judaísmo, no qual são conhecidas como religiões abraâmicas, cuja origem comum é reconhecida em Abraão, um personagem bíblico aí, show de bola, daquela idade antiga. Galera, agora aqui vamos aprofundar em 3 religiões: islamismo, cristianismo e judaísmo. Show de bola? Vem comigo. O islamismo é a mais jovem das religiões monoteístas, crentes em somente um Deus. Esta religião ela surgiu na Arábia. Importante salientar aqui que tanto islamismo quanto cristianismo e judaísmo surgiram ali no Oriente Médio. Show? Esta religião surgiu na Arábia por volta do século VII, mais precisamente em 622. As circunstâncias da imersão dessa religião é marcada pelo surgimento do profeta Maomé, no qual ele foi um líder religioso. Galera, por volta do ano de 611, segundo a tradição, o arcanjo Gabriel apareceu para Maomé e pediu-lhe para ler um fragmento de um texto. Maomé lhe respondeu que não sabia ler, e o arcanjo insistiu que lesse em nome do Criador, e foi a partir deste momento que o arcanjo anuncia Maomé como escolhido para ser o mensageiro de Deus na Terra. Importante também destacar que Maomé nasceu ali em Meca, e vamos entender a importância dessa cidade que se situa na Arábia Saudita posteriormente. O islamismo foi fortemente influenciado aí pelo cristianismo e judaísmo, decorrente do intercâmbio, certo? Econômico e cultural na região. Maomé, ele é o principal profeta do islamismo, como já disse, que tem como fonte o livro sagrado dos muçulmanos, são o Corão ou o Alcorão. Show? Com a morte do profeta Maomé, os muçulmanos se dividiram, se ramificaram em 2 grupos distintos, divergentes, que são aí os sunitas, que defendem a ideia da livre escolha de seus líderes, e também nos ensinamentos da Suna, que é um livro que contém os ditos e feitos do profeta Maomé, fundador do islamismo, e os xiitas,
que acreditam que o poder político e econômico deveria concentrar-se nas mãos de descendentes do profeta Maomé. E é importante também salientar que a maior porcentagem aí dos muçulmanos adotam a vertente sunita. Show? E galera, seguinte, temos a religião islâmica. Quem tem a fé, quem segue essa religião são os muçulmanos, beleza? Essa religião se ramifica em dois grupos distintos, sendo esses sunitas, com a maior parte da população atualmente, e os xiitas. É importante aqui também falar que árabes é um grupo étnico de cidadãos, certo? Que habitam aí praticamente o Oriente Médio e o Norte da África. Então, cuidado aí ao afirmar, todo muçulmano é árabe. Cuidado com essas afirmações. Lembra que muçulmano é quem tem a fé, quem segue o islamismo fundado pelo profeta Maomé, e os árabes são um grupo étnico, como os judeus, por exemplo, dentre outros, que habitam aí o norte da África e o Oriente Médio. Vamos entender aqui agora um pouco sobre o cristianismo. Com cerca de 2,1 bilhões de adeptos, de seguidores, atualmente o cristianismo, que surgiu na Palestina, que era uma província romana, certo? É a maior religião monoteísta do mundo, sendo predominantemente aí na Europa, na América e Oceania, sendo esses três continentes predominante, mais pertinente aí com a maior quantidade de adeptos a esta religião. A religião, ela se iniciou através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado aqui o salvador da humanidade. Islamismo, o salvador era Maomé; para o cristianismo, o salvador é Jesus de Nazaré, até rimou. Seguinte, os seguidores de Jesus são chamados aí de cristãos. Show? O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia Sagrada, que se divide aí em Antigo Testamento e um Novo Testamento. O Antigo Testamento se destaca por contar aí a criação, a história da criação do mundo, das leis e também das tradições judaicas. Já o Novo Testamento, ela conta a vida de Jesus, como os cristãos primitivos ali viviam. E é importante também destacar a grande influência aí do cristianismo, da instituição Igreja Católica durante a Idade Média, no qual foi um período histórico aí. É importante também destacar essa influência cristã na unificação de reinos, certo? Da expansão marítima. Show de bola? Então, seguindo, galera, judaísmo aqui para finalizar essas três religiões. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Lembra que os judeus são os antigos hebreus. Hebreus foi uma civilização aí oriental que se organizou ali no período que conhecemos como Idade Antiga. Originou-se no século 18 a.C., quando Deus mandou Abraão procurar a Terra Prometida. Seu desenvolvimento ocorreu de forma conjunta à da civilização hebraica, como já falei, judeus antigos hebreus, através de Moisés, Davi e Salomão, sendo Davi e Salomão os reis aí que construíram o primeiro templo em Jerusalém. O judaísmo é a religião, galera, que possui o menor número de seguidores, de adeptos, com cerca de 12 a 15 milhões. E tem como livro sagrado o Torá, que se equivale aí ao Antigo Testamento da Bíblia, no qual conta aí sobre as criações da natureza e assim por diante, como eu havia dito aqui no slide anterior.
Seguinte, conclusão desta aula. Os seguidores do judaísmo são os judeus e eles se dividem aí em três diferentes grupos. Temos os reformistas, conservadores e os ortodoxos. No caso do islamismo, quem tem a fé no islamismo, quem segue o islamismo, são os muçulmanos, correto? O islamismo aí, essa religião tem, os adeptos dessa religião se dividem em dois grupos distintos, divergentes, que são xiitas e sunitas, sendo os sunitas a maior porcentagem populacional aí atualmente. O cristianismo tem três grupos aí distintos acerca dessa religião. Temos os protestantes, os católicos e também os ortodoxos. Lembrando que as três religiões aí são abraâmicas, ou melhor, teve origem em Abraão, um personagem bíblico aí do período hebraico. Beleza? E essas três religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, que vimos aqui agora. Galera, seguinte, só para finalizar aqui, o local de culto para os cristãos, Igreja Católica. Um local sagrado, Jerusalém, por conta do Antigo Testamento e da história de Jesus acerca aí dessa cidade. Local de culto para os islâmicos, Mesquita. Local mais sagrado para os islâmicos, o Kaaba, que é aquele cubo preto, sabe? No qual os muçulmanos ali realizam suas preces diárias. O Kaaba está localizado em Meca. Meca é uma cidade na Arábia Saudita que é a cidade mais sagrada para os islâmicos. Mas por quê? Por conta que foi em Meca que Maomé, o fundador, o profeta dessa religião, nasceu. Show de bola? E para fechar, o local mais sagrado aí para os judeus, um dos locais mais sagrados para os judeus, que tem outros, é o Templo de Salomão, que sofreu muito durante a história. O Templo de Salomão, a princípio, ele foi destruído ali pelos babilônios. Posteriormente, foi reconstruído, destruído novamente ali pelos romanos. Show de bola? E agora, um dos muros, digamos assim, que restou ali desse templo é o Muro das Lamentações, que no qual é um dos locais mais sagrados aí para os judeus. Foi que foi. Obrigado, galera. Foi um prazer. Espero que vocês tenham aí assimilado tudo. Fui. Valeu.